fazer presente nesta meu Pai, rogando e pedimos esta infância em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado é o teu nome, Jesus. Vamos lá para o hino 243. 243. 243. Glória a Deus. Nós abrimos este portal em nome do Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, onde divina vida por isso, pousaremos em tua face, no Cordeiro ressuscitado, quando o sol
Glória a Deus. Graças a Deus, nessa noite boa. Estamos mais um dia, mais uma vez. Senhor, pela sua misericórdia, nos concede. Estamos aqui neste ambiente espiritual ao qual o Senhor nos conservou. Nós estamos aqui para velar e buscar sua palavra, sua presença em nossa vida. Louvado seja e agradecido ao nosso Deus glorioso. Vamos ver a palavra de nosso irmão Ivan. E a palavra de Deus. Para Deus e orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou cantar aquele mesmo lá. Que é sua casa. Tá? Tá? Aqui. A Letícia. Glória a Deus. Está na igreja uma gracinha, amém? Amém, aleluia. Bom, confesso aos irmãos que eu fui pego de surpresa, não esperava. Mas eu não vou negar. Vou deixar o Espírito Santo trabalhar, o que ele colocar no nosso coração Glória a Deus, vai ser aleluia. feita pela vontade dele. E daqui pra frente eu espero que não seja pela minha vontade. Bom, o que veio no meu coração aqui foi no livro de 2 João, Glória a Deus, aleluia. versículo 3. Glória a Deus. Amém? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco, na verdade e o amor. Muito me alegro por achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que, desde o princípio, tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis Glória a nele. Deus, aleluia. Versículo 7. Davi, Porque já há muitos enganadores tá bom, deixa eu... entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em Fica carne. quieto. E este tal é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos Na igreja. com inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Oh, aleluia, Pai. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque quem os sauda tem parte nas suas más obras. Tendo muitos que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido.
Saudam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Obrigado, Aleluia, Senhor, Pai. pela palavra. Olha o teu nome, Que o Senhor Jesus. venha nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que colocaste, Senhor, no meu coração. Eu creio, Senhor, que a palavra não vem de mim, Senhor, mas sim do Espírito Santo, meu Pai. Conforme, Senhor, estamos aqui, meu Pai, não é nosso, Senhor. Aqui pra frente não é nós, meu Mais Pai. que vencedores, Vamos, Senhor, de Jesus, mais que meu Pai. vitoriosos, Mas Pai. sinta o Espírito Em Santo, nome de Senhor, Jesus. que está aqui, Senhor, ministrando a palavra nos nossos É corações. maravilha, Pai. É tu que trabalha nos nossos corações. É o Senhor que faz, é o Senhor que pode, meu Pai. É o Senhor que é mais forte do que nós, meu Pai. É o Senhor que intercede, Senhor, pelo teu povo. Nacional, Muito obrigado, Pai. Espírito Santo. Da tua presença. Tem misericórdia de nós, meu Pai, cada vez mais. Reveste, Senhor, nosso coração todos os dias. Oh, Espírito. Muito obrigado, meu Pai, pelo ar, Senhor, que respiramos. Muito obrigado, meu Pai, por cada dia, Senhor. Muito obrigado mesmo, De alma e Senhor. espírito, Pai. Meu Pai, que respeito, Senhor, nos nossos nome de corações. Obrigado por trabalhar no meio de nossos familiares, Senhor. Obrigado, meu Pai. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu entrego, Senhor, eu entrego o Espírito Santo em tuas mãos, Senhor, nesta hora. Glória a Deus, aleluia, Pai. Graças a Deus. Glória a Deus. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. A minha vida, Jesus já transformou. Eu posso te salvar com a paz do Senhor. Ele de todo o coração. Eu posso ter sorriso e abraço a minha mão. Tem mais chance que vão Quer botar no cabo, Letícia? É só conectando. Glória a Deus. Tem que ter internet. Tem que achar o Bluetooth, Letícia. Tem que achar o Bluetooth dele. Glória a Deus. Será que tá filmando, tá? Glória a Deus, aleluia. Esse fio aí. Essa pessoa que tá no fundo. Tem que desligar o sem fio. A pessoa que tá no fundo. Não dá pra me ver. Você vai ver isso? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu conheço meu pai. A verdadeira paz confia aquele que
já conhece Jesus. O sentimento mais precioso. Só o meu. Só o meu, o Facebook. É só pra quem conhece. Já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa porta e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem, é o amor que só tem, é o amor que só tem. Já conhece Jesus. Shadow que vem, pai? Glória a Deus. Essa vida é muito grande. Graças a Deus. Glória ao teu nome, Pai, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Pastor, tem que Amém. vamos ver o pastor. Eu estou louvando o Senhor. Glória, aleluia. Amém. A paz do Senhor, igreja. De acordo com o louvor das crianças, eu vou louvar também a respeito do amor também. Amém? Para confirmar, né? Louvado é o nome do Senhor, o verdadeiro louvor sai dali, né? Amém? Glória a Deus. Aí não tem nem como disputar. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Eu estava cobrando alguém hoje aqui, irmãos, para nós cantar o louvor. Visitante, seja bem-vindo com alguém aqui hoje, viu? O Davi. Né, Davi? Ele não veio no culto passado, né? Então, vamos louvar o visitante, seja bem-vindo para o Davi hoje. Não, né? Tá bom. Glória a Deus. Amado, nós somos Deus, amados, amados, são palavras
que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, amemos. Amém. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei. E as palmas ao Senhor, amém? Os hinos antigos são dezenas, são inspirados. Glória a Deus, Jesus. Agora são É muito, não tá muito aí. Quando tiver que aqui. mexe o corpo, não é um hino antigo, né? São inspirados, né? Inspiração, né? E esses hinos assim, nós sente a alma, né? Aí fica sentido assim, algo incenso. Glória a Deus, aleluia. Agora esse hino assim, banalado, a gente não sente nada. Esse isso aqui é só bater o pé, sacudir o corpo, né? Sacudir a cabeça. É porque é o único jeito que eu sinto agora, Depois que né? inventaram o tal de stum, né? Stum. Aí, mas ensino antigo, ele é rosa, eu gosto de ele é rosa, é um hino bonito, inspirado, até passou para esse lugar, né? Mas hino bonito, graças a Deus. Viu o cara dos dois, Olha ver Davi. Quanto Davi, o Senhor, Glória a Deus. completa a obra do Senhor. Aleluia. Oferta? Espera, Davi. Você é bem-vindo. A casa é sua, pode entrar. Deus assim de mim. Assim de mim. Davi. Só pra ter É grandão. Dá pra ter a câmera. Seremos te ouvir. Aleluia, Deus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa
deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Oh, glória, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Deixamos ela pra você, Jesus. Glória ao teu nome, Pai. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus faz assim com as crianças. O mais velho que era o roubo, muitas das crianças para aprender. Aleluia. João, que era lá, João, porque era lá. Olha, isso entendo mais. Aproveita aí, João, quando você tem oportunidade ainda, Senhor. No dia que. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa cantando. Por aí. Canta isso. Se começarmos a orar, Deus que tem poder. Se começarmos a orar, nós Se Começamos a orar, Deus que tem poder. Se Começarmos a orar. Ei, glória a Deus. Tá ligado, podemos estar atento, mas não eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas não é amanhã.
Aleluia. Aleluia. Amanhã estarei lá no... Tá bom, pregando numa igreja lá. Amém, glória a Deus. Minha filha me convidou e falou para falar. E papai não pode, eu já falei terça-feira, eu estou esperando. Não vai contar sexta-feira. Por isso que eu primeiro. Se o pessoal está esperando, uma vez eu deixei aí, o pastor lá, um pastor numa igreja, ficou muito bravo comigo. Os irmãos tudo esperando lá, eu não esqueci do dia. Esqueci do convite. Aí, então aí isso aí tem que comprometer a palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Isso aqui, chama o bom Deus. O que Deus colocar no teu coração? Quer, John? Quer, John? De posto? Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Estou muito feliz, né? Por mais um dia que Deus me deu. Aqui em São Paulo, né? Deus tem me abençoado tanto. E só tenho que agradecer por da minha família também, por da minha mãe, por do meu pai. E é assim que Deus faz, né? Amém, Eu não queria glória a ser de Santa Deus. Catarina, mas Deus sabia. Amém. Ele tem planos melhores para mim. Aleluia. O outro de lá, pode botar o outro. Não foi ele, pastor. Então o pastor aí que está com violão. Não dava amarrar. Por favor, né? Lá no Monte Horebe, a sadia. Lá no Monte Horebe, a sadia. Moisés queria saber por que a sadia. Moisés queria saber. ouviu uma voz Do céu que lhe dizia, ouvi uma voz do céu que lhe dizia.
hipocrisia. Tira, tira, tira a sandália do seu pé. A pergunta que fiz é santo é. Tira, tira, tira a sandália dos teus pés. Porque o que fiz é santo é. Santo és. Ô, Glória. Davi, senta, Davi. Fica sentadinho. Oh, aleluia. Senhor, manda poder. Senhor, manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Surpreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, Senhor manda poder. Senhor manda poder, Senhor manda poder. Opera maravilha, faz milagre aparecer. Surpreende o inimigo, batiza o que crê. Derrama fogo santo, Senhor manda poder. Vem, ô, Glória. Olha, vai. Ô, Glória. Glória a Deus, aleluia. Ô, Glória. Amém, Jesus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Aleluia. Espírito, Espírito, Alabalabachu. e desce como Senhor de Pentecoste, Aleluia, Deus, visita o teu filho, Pai. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Aleluia. Honra e e glória, desce como Oh, fogo. glória, aleluia. Desce, Pai, como fogo, aleluia. Vem como em Pentecoste, Seja, Pai, a bênção. enche-me de novo. Oh, aleluia, Deus. Eu navegarei Aleluia. no oceano do Espírito e ali adorarei a Deus do meu amor. Eu adorarei Espírito Santo. Tá bom. a Deus da Aleluia, Pai. minha vida, que me compreendeu Oh, aleluia, Pai. sem nenhuma explicação.
Glória a Deus, aleluia. Vamos para poder ver. Pastor Júnior. Amém. Ensinamento. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem foi o aniversário do John, né? Louvado seja Deus, né? E ele fez ontem 10 anos. Aqui glorifico a Deus, agradecendo a Jesus pela vida dele, que foi uma promessa do Senhor Jesus. Quando eu estava doente, eu tinha só minha filha, né? E Deus me prometeu um varão, me prometeu um filho. E quando eu estava doente, eu falava assim, mas como eu posso ter um filho que eu não posso nem cuidar de mim, nem cuidar da minha filha na época que eu passei. Quem acompanhou a minha trajetória, que eu uma depressão, né? Espírito maligno, uma coisa maligna, mas o Senhor me libertou. Graças a Deus não tomei nenhum remédio. O remédio eu tomei no coração e muitas pessoas orando por mim, do Nordeste, do Norte, aqui a minha sogra, todos aqui, né, meu esposo, que está comigo, nunca me abandonou, sempre ficou lá do lado comigo. E eu falava, mas como eu posso ter um filho? Mas graças a Deus, Deus me libertou. Aqui estou dando graças a Deus, a glória a Deus, né? Glória a Deus. E agradecendo, ontem ele fez 10 anos. E assim, que Deus cresça em estatura, em conhecimento e obediência para Deus, que ele venha conhecer mais e mais, crescendo a sua intelectualidade, o seu desenvolvimento na presença do Senhor, obediência, crescer e viver para Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aqui estamos para louvar o Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Canta, Braia. Canta. Braia, canta, Braia. Braia. Canta aí, não canta? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Lindo, lindo és. Glória a Deus, eu te dou. Jesus. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória eu te dou. Jesus. Glória
é Jesus, esse mesmo, aleluia. Glória a Jesus. Como pastor. Oração para dar ensinamento dessa noite, a palavra. Vamos. Para orar. Vamos. Amém. Orar, pastor. Pastor Júlio. Glória a Deus, abençoe. Pastor Teodoro, que hora Cadê? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Vamos, vamos. Chega. Assim que é. Fica lá embaixo, então, né? Vamos colocar em pé, irmãos, fazer oração pelo. Nossa, eu chamo o Paulo que é meu professor, viu, irmãos, amém? Só que veio mandar umas mensagens boas para mim lá que. Glória a Deus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor amado, por esse culto maravilhoso. E aqui também estamos apresentando a vida do teu filho, Pai, que vai nos trazer a palavra. Deus amado, quentinha do teu trono nessa noite, Senhor. Deus amado, queremos aprender sim, Pai. Que o Deus amado, com o ensinamento da tua palavra, ó Senhor, é o que nos edifica, aleluia. E creio, Pai, que nos ensina o caminho e que nós temos que andar, Pai. E assim, Jesus, quero te apresentar a vida dele. Deus, que ele deu o ensinamento que o Senhor quer nos dar, Pai. Não que nós queremos ouvir, mas que o Senhor tem para nos ensinar e que nós temos que ouvir. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Vou fazer vigília não, tá? Amém. Não vou fazer vigília não. Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Hoje é o culto de ensinamento da palavra. Fecha o banheiro. Banheiro, fecha. Terça-feira é Banheiro. um culto mais avivado, assim, digamos, porque é campanha, e aí tem as pregações, e também nós estamos também aqui nesta noite para estudar, aprender um pouco mais, não é uma pregação. Às vezes as pessoas confundem um estudo com uma pregação, não vão poder sentar. E a gente vai ler hoje, para o estudo que nós vamos fazer. Terça-feira passada, nós já tínhamos falado sobre Malaquias, mas nós falamos do gafanhoto. E a pergunta que nós fizemos, se o gafanhoto, que aí é pregado como o devorador e era um demônio, e agora já está claro que o devorador lá em Malaquias não é um demônio, é um gafanhoto. Isso já está claro. Mas hoje Deus colocou no meu coração para nós lermos o capítulo 3 de Malaquias. E vamos, vocês podem abrir Malaquias capítulo 3. E nós vamos ler versículo por versículo até o versículo 11 para trazer um entendimento de quem são realmente as pessoas que roubaram a Deus nos dízimos e nas ofertas. E vamos entender também sobre a palavra dízimo. E também vamos aqui dar uma pincelada para quem Malaquias estava falando. Louvado seja o santo nome do Senhor. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês, que o profeta Malaquias estava falando todas aquelas orientações para uma nação chamada Israel. Eu vou só ler, você não precisa acompanhar, porque nosso foco vai ser no capítulo 3. Olha o que diz no capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias.
E isso é no capítulo 1, versículo 1, mas isso não é o que a gente vai estudar hoje. Eu só estou lendo esse texto para direcionar a todos vocês que Malaquias está falando para o povo de Israel. E isso deve ficar claro. Então eu vou ler aqui o versículo 1 do capítulo 3, que diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, a quem vos buscais, o anjo da aliança, ou alguns falam concerto, a quem vós desejais, e eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que vem? Se vem para um concerto, só procura um concerto quem quer se ajeitar. Então, o primeiro versículo diz que o que vem é um concerto que vem para corrigir o povo de Israel que estava fora do concerto, ou seja, fora da aliança. Então, no versículo 1, Deus fala de um concerto para um povo que estava fora do lugar. Era um povo que estava transgredindo contra os mandamentos do Senhor. E o versículo 2 diz o seguinte: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo. Memorize essa palavra. Ele é como fogo e ourives como potassa de lavandeiro. Então, nós percebemos duas palavras aqui no versículo 2. Ele é como fogo e ele é como sabão. Ou seja, fogo significa que ele iria purificar aquele povo. E sabão, o que fala de sabão? Fala de limpeza. Então aquele povo precisava ser purificado, aquele povo precisava ser lavado, porque algumas coisas estavam acontecendo ali. E eu garanto a você que o que estava acontecendo ali, que precisava ser purificado e que precisava ser limpo, ia começar exatamente dos que estavam acima. E quando nós chegarmos no capítulo, no versículo 10, trazei todo o dízimo à casa do Senhor, ou naquela página em que te roubamos, nós vamos entender nesta noite quem é que estava roubando a Deus. Se era o povo ou se eram os líderes religiosos, ou era o sacerdote. Aí a mente de vocês vai se abrir quando nós chegarmos lá no versículo 10. Então aqui no versículo 2 já está escrito fogo de ourives e potassa de lavadeiro. Então fogo para purificar e sabão para limpar. E assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e a refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justa oferta. Eles purificará quem? Os filhos de Levi. Então quando fala que os filhos de Levi, todo sacerdote, todos os filhos de Levi estavam relacionados ao sacerdócio. Então quando fala da tribo de Levi, de quem estava falando? Dos sacerdotes. Porque um sacerdote tinha que ser levita. Nem todo levita era sacerdote, mas o sacerdote tinha que ser levita. Porque a tribo de Levi era a única tribo que não teve herança, ou seja, não teve terra. Então as outras tribos que tiveram terra deveriam ajudar a tribo de Levi. Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote, era da tribo de Levi. Então, jamais um sacerdote ia ser da tribo de Judá, da tribo de Benjamim ou qualquer das outras tribos.
um sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. E aqui deixa bem claro que ele refinará como ouro e prata, e eles trarão ao Senhor justa oferta. Ou seja, depois que eles forem purificados pelo fogo e pelo sabão, a tribo de Levi irá oferecer o quê? Uma oferta justa ao Senhor. Então até agora, falou de povo até agora, pastor? Falou de povo? Não, estamos falando só de líderes. A tribo de Levi, aqueles daí, quem oferecia a oferta pelo povo, o sacrifício pelo povo? Era o sacerdote. Até aqui nós estamos no versículo 3 e ainda não falou de povo nenhum. Só está tratando realmente dos que estão acima. E no versículo 4, assentação, não, versículo 4, então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Vocês perceberam que para que a oferta fosse agradável ao Senhor, ela tinha que passar por uma limpeza e uma purificação pelo fogo, como nós acabamos de ler nos versículos anteriores a essa questão. Então, depois que os sacerdotes forem purificados, a oferta de Judá seria recebida. Então isso dá a entender que tudo que fosse oferecido a Deus, sem purificação e sem limpeza, de nada valia. Porque o próprio Deus não recebe oferta ou qualquer coisa oferecida a Ele que não venha purificado ou que venha limpo. Então havia uma necessidade disso acontecer. E no versículo 5 diz o seguinte: chegar-me-eis a vós outros. A vós quem? Os sacerdotes. Para juízo. E serei testemunha veloz contra, olha, feiticeiro. Olha o que estava acontecendo para que o templo fosse purificado, pastor. Chegai-vos a vós, quem? Vós o povo, os sacerdotes. Para juízo. E serei testemunha veloz contra feiticeiro. O que é que mais tinha lá? Contra adúlteros, contra jurar falsamente, contra os defraudam o salário do jornaleiro, ou seja, do trabalhador, e oprime a viúva, o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Ou seja, eles estavam tirando o que era direito do órfão, estavam tirando o direito da viúva e do estrangeiro. Porque por direito, toda a oferta entregada na mão do sumo sacerdote, eles tinham que ajudar o estrangeiro, aleluia, Pai, tinha que ajudar o órfão e tinha que ajudar a viúva. E por último, eles não estavam temendo ao Senhor. Porque quando um líder, um sacerdote, recebe as ofertas e o dízimo do povo e coloca em situações de interesse próprio, ele se coloca na posição desses sacerdotes que o próprio Deus estava condenando. Então até aqui, falou de povo, pastor? Até agora não está falando de povo, está falando dos sacerdotes. E aí, com tudo isso que eles estão fazendo, e era tudo no templo, era tudo na liderança, era o que estava em cima. Até agora não se falou de povo, mas só que infelizmente aí fora os líderes religiosos que não conhecem a palavra de Deus colocam toda a culpa no povo. Mas nós estamos percebendo que até agora a culpa é de quem está lá em cima, é do sacerdote. E olha que diz no versículo 6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós quem? Os sacerdotes, filhos de Jacó, não sois consumidos. Vocês perceberam? Por isso vós, filhos de Jacó. O que é que quer falar? Filho de Jacó é diferente de filho de Israel. Quando vocês lerem essa expressão, filhos de Israel, na Bíblia, vai dar o significado de que está falando da nação de Israel. Agora, quando a Bíblia fala filhos de Jacó, quer dizer que é
eram os líderes tribais, ou seja, as cabeças que representavam o povo segundo aquela tribo. Ou seja, Judá tinha um líder, Benjamim tinha um líder. Então quando fala filhos de Jacó, eram os cabeças, eram os líderes de cada tribo apresentada. Só que o livro está dizendo que o líder, que era a cabeça daquela tribo, estava influenciado pelo sacerdote e também estava fazendo coisa errada junto com eles. Ou seja, aquele líder representava aquela tribo e meio que levava a oferta daquela tribo, e juntamente com o sacerdote estavam roubando a Deus. O povo estava fazendo o que era para se fazer, mas os que estavam lá assim em cima estavam extraviando, estavam desviando todo esse valor que ia para o templo. E as pessoas querem pregar que dízimo o povo está roubando, mas até agora, na interpretação do texto, quem está roubando são os líderes. Ou seja, atualmente quem está roubando é os pastores. Pastores que não têm fidelidade com Deus, porque tem muito pastor, homem de Deus aí fora. Eu estou falando de pastores que se dizem pastores, mas que não tem nada de Deus na vida deles. E olha o que acontece no versículo 7. E desde os dias de vossos pais, vós, quem vós, o sacerdote, desviaste dos meus estatutos e não guardaste, tornando-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, e que havemos de tomar? Aí entra o versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Aí nos dízimos e nas ofertas. O que te roubamos? Eles estavam com feitiçaria, eles estavam com caso de adultério, eles estavam não respeitando o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro. Eles ainda perguntam, o que te roubamos? O que te roubamos? Aí o próprio Deus diz para a liderança, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas que o povo está entregando. E até agora o pastor não falou de povo, não. Mas todo mundo coloca a culpa no povo. Ó, você está roubando a Deus. Se você não trazer o dízimo aqui na igreja, você está roubando a Deus. Você que é o culpado. Eu sou o pastor, eu vou receber seu dízimo, a sua oferta. Eu vou comprar um carro do ano para mim, eu vou comprar uma casa bonita para mim, eu vou colocar meus filhos nas melhores escolas. Você tem que me dar para mim fazer tudo isso. Porque se você não der, você está roubando a Deus. Enquanto que quando eu faço isso, e eu me beneficio, eu tenho benefícios com o dízimo e com a oferta, quem é o ladrão da história sou eu. Eu que estou roubando a Deus. E não é aquele irmão que às vezes fazem de bom coração. Então Malaquias diz exatamente isso. Aí com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então aí traz uma generalização, porque com os sacerdotes fazendo o que é errado, com os chefes tribais fazendo coisas erradas, acabou influenciando algumas outras pessoas que começaram a saber que os seus dízimos, as suas ofertas estavam sendo desviados. Aí até algumas pessoas do povo que foram influenciadas por verem coisas ruins, coisas não certas, e começaram a não dar também. Aí quem sofreu com isso? O templo. Quem sofreu com isso? Os levitas. Porque quando se fala de levitas, os levitas temem a Deus, mas eles sobreviviam, eles eram sustentados pelas outras tribos. E se as outras tribos não trouxessem um mantimento para eles, eles começavam a padecer. Por causa de outros que estavam fazendo coisas que não deviam. Então Malaquias faz uma denúncia contra sacerdotes que estavam roubando a Deus, e o povo ficou sabendo, o povo fechou a mão e os levitas começaram a sofrer com isso. Aí diz assim no versículo 10: trazei todos os dízimos, trazei todos os dízimos. Aqui está no plural ou no singular?
Está no plural, ó. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, não existia só um dízimo. Se é dízimo, está no plural, então não é um só dízimo. Então o que significa dízimos no plural? Significa o que era dízimo da vegetação era vegetal, o que era dízimo do animal era animal, o que era dízimo da hortaliça era hortaliça. Então o dízimo podia ser qualquer coisa oferecida que fosse 10% daquilo que ele produzia na terra. Então hoje nós só temos a palavra dízimo e lemos dízimos, mas eles, a maioria das vezes, só aceitam uma coisa, dinheiro. Mas está claro que o povo de Israel, nem um só momento, levaram o dízimo como dinheiro. Se alguém puder me provar que o povo de Israel, quando ia para o templo, levou dinheiro como dízimo, eu estou aberto para ver e saber onde está escrito isso. Os dízimos do povo de Israel era das plantações, das colheitas. Aí todo mundo fala, mas aqui tem não existia dinheiro. Mentira, já existia dinheiro muito antes de Israel se tornar aquele povo organizado. Já existia dinheiro. Mas tudo que eles faziam era de acordo com as plantações. O que é que tem? Trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provarem nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vou não abrir as janelas do céu. Janelas do céu. O que vocês acham que é já abrir a janela do céu? Nesse texto. O que você acha que significa a palavra abrir as janelas do céu? Abrir a janela do céu é chuva. Chuva sobre as plantações. Porque quando o povo de Israel estava em pecado, e estava fora do conselho, Deus permitia que não chovesse. E não havendo chuva, as plantações não iam para frente. Então o povo começava a passar fome. Então quando Deus abençoava aquele povo, ele abria as janelas do céu e descia bênçãos sobre medidas, chuvas em abundância. Não só chuva, como ele também, no versículo 11, e por vossa causa repreenderei o devorador. Você sabe que é o devorador, né? Está bem claro, né? E vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, com só um versículo, um só texto, que diga na Bíblia que o devorador é um demônio. E naquela aula eu havia ensinado a vocês que devorador é uma fase do gafanhoto. Como eu li lá em Joel para você, o migrador, cortador, devorador e destruidor. Era uma fase, era um gafanhoto passando por 4 fases, e essas 4 fases dele faziam com que ele trouxesse uma destruição para aquela plantação. Começava com um gafanhoto sem asas, apenas pulando, mas fazendo grande estrago, até que nascia asas, ele começava a se organizar em grupo, e depois se concentrava naquele lugar. Eu até disse para vocês que uma nuvem de gafanhotos tinha vezes 1 bilhão de gafanhotos, que comiam 2 vezes por dia, e que chegava a comer até 3.000 ou 30.000 toneladas, dependendo da área. Então o estrago era grande. E Deus protegia o povo contra essa praga. O gafanhoto, o jacaré, era conhecido como uma praga. Então aqui, o dízimo que Malaquias fala, nós lemos versículos por versículo. Essa gravação vai estar feita aqui, para depois de ouvirem, e vocês vão perceber que em nenhum momento o devorador era um demônio. Agora os pastores aí fora, que querem explorar o povo, colocam medo no povo, porque se você não der, o devorador vai fazer o seu filho adoecer, o seu filho adoecendo, aquele dinheiro que chega de Deus vai ser o quê? Para o remédio. Isso é o devorador. Mas se você estiver trabalhando, Deus vai fazer você perder o emprego. Então você perdeu o emprego. É o devorador, foi o demônio que fez. Mas não existe, irmão,
um só texto na Bíblia que diga que o devorador é um demônio. Agora eu acredito que com a teologia da libertação, que trouxe uma crença de que tudo que a pessoa viu o demônio, viu um copo de água, aquele copo de água tinha demônio. Uma mulher com o cabelo todo assanhado, com um olhar feio, tem demônio. Demônios pela igreja, demônio na praça, demônio não sei aonde, via demônio em todo lugar. Isso era a teologia da batalha espiritual. Tem demônio em todo lugar. Não podia olhar para o lugar, aqui tem demônio, cuidado. Ah, ele tem demônio. Ah, cuidado, ele tem demônio. Então eles viram demônio e tudo isso. Então, espiritualizado, a palavra devorador como demônio, enquanto que a palavra de Deus que nós acabamos de ler agora, em Malaquias, versículo por versículo, nós não percebemos nenhuma parte em que o povo é cobrado por Deus. O que é cobrado por Deus é a liderança, é o sacerdote que está por adultério. Se você ler desde o capítulo 1 até chegar aqui no capítulo 3 e 4, você vai ver que Deus está tratando o povo de Israel. Porque na história, o povo foi cativeiro para a Babilônia e para a Síria, tudo por causa da desobediência. E que os profetas vinham falando acerca desse conceito. E até que o povo até voltou a ajudar e tudo para reconstruir o templo. Mas aqui em Malaquias começa a bagunçar tudo de novo. E no tempo de Jesus não foi diferente. Que Jesus chegou assim: vocês estão fazendo a casa do meu pai, casa de ladrões. A casa do meu pai vai ser chamada casa de oração. Glória a Deus. Porque já havia aquela ideia errada de como se fazia as coisas em relação às coisas sagradas. E aí eu digo para vocês que o próprio Cristo, vendo tudo isso, ele se manteve em silêncio, mas ele sabia do fim que o templo aconteceria a ele. Até que um dia ele revela isso para os seus seguidores, quando ele percebe que os seus seguidores ainda estavam cegos em relação ao templo. E aí eles começaram lá, capítulo 13, ali no capítulo 13, você pode ler lá, começando no capítulo 13. Caiu os discípulos, olham para o templo, que pedra, que construções. Aí Jesus olha assim para eles, ele fica tão chateado de ouvir aqueles elogios. Jesus olha para o templo e diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí 70 depois de Cristo, o general Tito foi lá e destruiu esse templo. De tal forma que o historiador Joséfo, quando chegou lá, e diz nos seus escritos que quem passava por ali nem imaginava que ali havia existido um templo, de tão destruído como ficou aquele lugar. E o povo de Israel se espalhou pelo mundo inteiro. Mas segundo a profecia de Ezequiel, eles voltaram para a sua terra em 14 de maio de 1948, ou 15 de maio de 1948, e aí foram reconhecidos como nação. Passaram tanto tempo fora. Hoje eu faço uma pergunta para vocês. Judeus, paga dízimo? Dá dízimo? Sim ou não? Judeu dá dízimo? Não. Por que o judeu não dá dízimo? Porque ele não tem templo, ele não tem sacerdote, e ele não tem sacrifício. Eu conversando com o judeu, ele fala que é até um pecado se o judeu querer dar dízimo sem existir templo. Mas nós acreditamos que cada lugarzinho onde é um ponto de pregação se tornou uma casa do tesouro. Porque essa é a nossa concepção. É errado trazer o dízimo? Não, vai do coração de cada pessoa. Se você fez um voto com Deus, aí é você com Deus. Agora, eu dizer para você, como eu já ouvi aí fora, que se você não der o dízimo, você vai perder a sua salvação, é colocar o dízimo acima do sacrifício de Cristo. Isso não é justo. Então essa verdade tem que ser pregada para o povo aí fora. É fácil colocar isso na cabeça do povo aí fora? Não, porque entrou o espírito da barganha.
o espírito da negociação entre Deus e aquele que dá. Porque aquele que dá acredita que se ele der 100, ele vai receber 1000. E ele acredita que se ele não der, ele vai sofrer. Então existe vários sentidos aí. Eu dou porque eu tenho interesse de receber mais. Eu dou porque eu tenho medo de que o devorador, que é um demônio, que você sabe que é um gafanhoto, venha na minha casa. Eu dou porque isso me ajuda a me colocar na posição de fiel. E aí eu deixo de comprar o pão de cada dia para os meus filhos. Eu deixo de ajudar a minha família para me manter fiel de uma forma que a Bíblia não aprova e dando para aquela igreja. Aí o apóstolo Paulo me corrige nisso. Eu deixei de dar para a minha família, comprar o pão de cada dia para a minha família, para dar para uma igreja multimilionária como existe aí fora. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio e negou a fé. Se você um dia, aqui nessa igreja, eu não vou falar nem das igrejas lá fora, se um dia você tiver o seu dízimo na sua mão e você vai trazer aqui neste local e o seu filho precisar do pão de cada dia, você pega esse dízimo e compra o pão de cada dia para o seu filho e venha aqui, nos comunique, você vai receber um abraço em Cristo, porque você entendeu o verdadeiro Evangelho. Agora, se você deixa o seu filho com fome e entrega o dízimo aqui nessa igreja, nós não estamos sabendo do que se trata a sua vida pessoal. Aí o apóstolo Paulo diz: se você não cuida dos seus, você é pior do que o ímpio e negou a fé. Então, o que adianta? Você está sendo fiel diante do pastor que está vendo você trazer seu dízimo, a sua oferta, mas lá na sua casa todo mundo está passando fome. Que adianta? Você vai ser fiel a mim, fiel ao pastor, mas vai ser infiel diante da palavra. Então é melhor que você seja infiel com o homem que é pecador, que é carne, e ser fiel para com Deus e com a sua palavra. Então o que eu digo aí fora? Para todos, se vier no meio do caminho, vier o dízimo, vai trazer aqui amém. Se trouxer amém, vai ser recebido. Vamos orar por ele, Deus vai abençoar. Mas se ele vê o necessitado, pegue esse dízimo e compre uma cesta básica para aquele necessitado, que Deus vai te abençoar muito mais. Se você vê na Bíblia o quanto é que Deus ajuda uma pessoa que olha para o necessitado, você não tem nem ideia. A igreja primitiva estava em torno disso. Como eu disse para vocês em Atos, capítulo 2, 44, 45, eles dividiam a sua propriedade para que ficasse tudo em comum entre eles. O que está em comum entre nós? É que ninguém era melhor do que ninguém. E aí o versículo 4 diz que não havia necessitado entre eles. Então você que está aqui, que serve ao sino, no que nós acabamos em Malaquias, os pastores, os sacerdotes estavam roubando a Deus. E isso acaba influenciando o povo, que o povo começa a perceber que o dinheiro está sendo extraviado para assuntos financeiros, pastorais, e ele acaba não dando, e aí a igreja sofre, a obra sofre por causa dessas pessoas que só estão pensando em si. Mas a palavra do Senhor, ela é clara para nos orientar e para nos fazer entender que a cada dia que passa, a nossa mente tem que ficar aberta para o Evangelho. Quantos vão aceitar essa palavra? Poucos. Mas esses poucos é que querem a liberdade, esses poucos que querem seguir pelo que a palavra diz. Porque você tem duas escolhas aqui nesse mundo. Ou você vai pela palavra do Senhor, ou você vai pelo que uma placa de igreja te diz. O que é que as pessoas estão fazendo aí fora? Eles estão indo por uma placa da igreja, no que ela diz, pelas regras que ela diz, pelas normas que ela oferece. E é exatamente isso que está acontecendo. E não é diferente. No tempo de Jesus isso aconteceu, pastor Teodoro. Isso aconteceu.
Quando aquele jovem chegou diante de Jesus e falou, bom mestre. Aí Jesus disse, por que você me chama bom? Bom é Deus. Jesus, você cumpre os mandamentos? Ele disse, sim, cumpre os mandamentos. E ele cita cada parte do mandamento para Jesus. Jesus podia ficar muito impressionado, dizer, não, tudo bem, você cumpre o mandamento. Não, sabe o que ele fala? Ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tem, distribui aos pobres e me segue. E ele ficou triste e foi embora. Então não adianta você estar numa igreja, seguindo todas as regras, todas as normas, enquanto que o seu irmão que está ao seu lado está sofrendo necessidade. Não adianta! Eu oro todos os dias, eu leio a palavra todos os dias, eu respeito os mandamentos. Aí Jesus fala, te faltou uma coisa só. Vende tudo que tem, distribui aos pobres e me segue. Todas as vezes que é mexido naquela parte que cabe o interesse pessoal da pessoa, essa pessoa desiste de seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo não significa ser rico. Seguir a Cristo não significa seguir regras e normas. Que servem regras e normas? Para a organização. Mas quando essa organização é de uma forma que oprime, ao ponto de que você é controlado, essas regras, essas normas não servem. Como meu pai convidou o irmão falou, eu não vou lá porque meu pastor não deixa. As regras e as normas daquela igreja já não servem mais porque elas estão para oprimir. Por que ele não quer que venha aqui? Porque aqui prega a verdade. Para que o povo entenda do que realmente se trata a palavra do Senhor. Eles dizem ouvir, eles dizem seguir a palavra do Senhor, mas não seguem. Então, eu não seria justo em pregar a favor do dízimo aqui, como uma maneira obrigatória, se eu não seguir todas as regras do dízimo. E como eu disse para vocês, o dízimo lá no Antigo Testamento era dado de ano em ano. Começa ali no 28 ali, do Números. O dízimo é dado de ano em ano, o dízimo era dado de 3 em 3 anos, o dízimo era dado também, que era compartilhado. Isso acontece nos nossos dias? Não, o dízimo é mensal. Quem é que aceita dar o dízimo em ano em ano? O dízimo em 3 em 3 anos? Quem é que aceita? Qual a igreja que aceita isso? Então, se é para seguir o que está na palavra do Senhor, deveria respeitar isso. Mas é mensal, ainda do bruto ainda. E eles dizem que estão certos. Mas quando eles vêm conversar comigo, e eu mostro os textos para eles viram as costas e vão embora e me ignoram, porque eles sabem que a palavra do Senhor prevalece. Como diz, que Deus seja verdadeiro e todo homem é mentiroso. Tudo que você fizer para Deus, faça de coração. A sua oferta, o seu dízimo, o que você fizer para a casa do Senhor. Jesus falou, olha, antes de você colocar sua oferta lá, olha, te acerta aí com o teu irmão. Te acerta, faz alguma coisa aí certa, ajude sua necessidade, depois traga. Ou faça qualquer outra coisa positiva, depois traga. Mas as pessoas não querem saber disso. O que as pessoas querem é dar a sua oferta, dar o seu dízimo, o pastor ficar sabendo do valor que eles derem e o nome deles ser citado numa folhinha de dizimista, como eles fazem aí. Fulano deu seu dízimo, Ciclano deu seu dízimo, não deu dízimo. E a pessoa lá, em vez de ter feito isso com amor, fica se engrandecendo e de olho para aqueles que não deram e julgando. E amaldiçoando. Não vai dar? Devorador vai lá na casa dele, que você sabe que é o foi entrando do demônio. E eles começam a amaldiçoar. Então, em vez das pessoas serem ensinadas como dar o dízimo de forma cruel não certa, eles são ensinados a ficarem em 3 categorias: interesseiros, medrosos e amaldiçoadores. 3 categorias dos dizimistas que essas igrejas estão formando aí fora. Interesseiro, porque abrirá a porta e a Maria vem sobre vós, que é chuva. Eles acreditam que vai ser riqueza, que eles vão ficar ricos do dia para a noite. Medo.
E que te roubamos? Diz na oferta, não quero ser chamado de ladrão, e não quero que o devorador vá lá na minha casa, aí fica com medo. Amaldiçoador, sabe por que ele não está dando? É porque ele não dá o dinheiro, é por isso que ele é amaldiçoado, e começa a lançar maldição sobre aquela pessoa. Mas nesta noite, nós aprendemos que você pode fazer todas essas coisas, mas com amor pela obra, pelo amor que você tem ao necessitado. E assim, a igreja primitiva, amor ao próximo, caminha. E queremos caminhar assim. E queremos que esse pensamento de conscientização se passe para a próxima geração. Temos aqui o Ivan, temos aqui o Silas, temos aqui o Davi, o Michael, o John, o Brian. Tem essa geração que vai levar adiante, então vocês precisam ser bem ensinados para que um dia vocês não se desviem desse caminho e o Deus Mamon, pastor, venha tomar conta da igreja. Porque vocês perceberam que o Deus Mamon não tem vez aqui não. O Deus Mamon está repreendido, pastor, aqui, em nome de Jesus. A gente vai aí para essas igrejas, eles falam de dinheiro. Desde o começo ao fim do culto, só falam em dinheiro. Mas Deus fica em segundo plano. E o próprio Jesus falou, você não tem que escolher entre dois senhores, ou o derroeradeiro ou o mamon. E hoje, nós, diante dessa pergunta de Jesus, nós escolhemos o Deus verdadeiro. E repreendemos o Deus mamon da igreja primitiva, amor ao próximo, em nome de Jesus. Que essa profecia, que essas palavras minhas venham a ser ouvidas pelas gerações futuras que irão dar continuidade a essa obra. E venham divulgar essa verdade e que o Senhor venha nos dar força para continuar. E eu agradeço essa oportunidade e que vocês coloquem essas palavras no coração e em prática, que aí vocês vão ver o resultado do Senhor em vocês. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Com palavra sucinta, direta e objetiva, né? Vamos fazer isso, graças a Deus. Deus faz grandes coisas na nossa vida. Para que possamos cumprir diante de Deus e obedecer a Deus, né? Para que a gente possa nos abençoar. Né? Meu lugar é confiar a Deus, ser fiel a Deus. Né? Se o crente for fiel a Deus, ele vai longe, ele vai muito aquilo que ele deseja alcançar na sua vida, é ser fiel a Deus. Né? Se a pessoa for desobedecer a Deus, desobediente, né? É derrotado. Né? Mas aquele que obedece a Deus, prospera. Quem obedece a Deus vai além. Quem obedece a Deus, cresce. Quem obedece a Deus, Deus abençoa. Então, quem obedece a Deus é derrotado, né? É uma pessoa fracassada. Né? Então, uma pessoa não pode desobedecer a Deus. Mas obedecer a Deus, a melhor coisa na sua vida. Vamos de pé, vamos orar ao Senhor nessa noite. Eu sou um pastor, eu adoro fazer a última oração. Ó, cadê você? Hoje é muito santo. É terça, quinta, sábado nós temos o Cid Oração, a irmã, aquela duas guerreiras já. De Dalva, ele dirige o Cid Oração, às 7h30, né? E a escola dominical pela manhã, domingo, e à noite também o nosso grande culto da família. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Foi uma missão de tanto, né? Glória a Deus, aleluia. Que a gente vê nas igrejas por aí, irmãos, misericórdia, dá medo, viu? Eu fui convidado para ir numa vigília, não vou falar o nome da igreja, de placa. E antigamente, sabe, a gente ia para o interior afora ali, para Pirajuí, Bauru, aqueles lados, né? No interior. Eu sou nascido em Pirajuí, né? Aí a gente ia nas igrejas, nas vigílias, começava meia-noite e terminava às 4h30 da manhã, 5 horas, mas era vigília. Amém? Era vigília. Aí me convidaram para ir numa vigília aqui em Osasco, aqui uma época atrás aí. E eu cheguei na vigília lá, irmão, misericórdia.
da meia-noite, começou 10 para meia-noite, até 3 horas da manhã, só dinheiro. Distribuindo envelope, voto, né? Aí daqui a pouco começou louvar. Para falar a verdade, orar mesmo, acho que nós oramos 45 minutos. Só 45 minutos. Não terminou a vigília, entendeu? Mas é tipo assim, olha, nós estamos precisando fazer isso, fazer aquilo. Você está com 100 reais aí no bolso, você vai dar esse. É desse jeito, estipula ainda, viu, irmão? Dá até medo. Dá medo. Jesus fica lá no último plano, viu? Buscar mesmo o poder de Deus, está em péssima atitude de cada um. Amém? E eu fico analisando. Na vigília em Belém de Pará, ninguém ao pé do palavra. De meia-noite até 5 horas, em palavras, oração, ninguém tirar o pé, não tirar. Não, aqui em São Paulo está feia a situação. Está feia, viu? Infelizmente está feia. Amém? E eu estava analisando em casa lá, hoje, essa manhã, eu estava analisando assim. Eu falei assim, eu fui na igreja lá, na nossa igrejinha lá, né? Eu já estou falando que aqui também é minha também, viu, irmão? Amém? Glória a Deus. Aí eu falei assim, eu comecei a fazer um desafio para aquele povo lá. Mas não é dinheiro não, meu pastor? Não é dinheiro não. Fazer um desafio, pegar os homens, jogar de um lado, jogar as mulheres do outro lado e começar a fazer um desafio. Deixa eu ver quem vai louvar mais forte aqui. Joga uma mulher. Antiga tem que pôr. Você começa a decorar. Eu montei coral, montei quarteto, né, irmãos? Pela infinita misericórdia do Senhor, com todo honra e toda glória ao Pai, né? E eu comecei a falar, e não é que ele bateu na tecla certinha, amém? Então, começar ali, começar pelos irmãos, né? Aleluia, aleluia. E depois as irmãs, aleluia, para ver quem está mais forte, amém? Então, agora nós vamos chegar nesse raciocínio daí, viu, irmãos? Eu sou meio espoletão nessa parte, porque eu gosto de ver o negócio pegar fogo. Amém? Nasci no fogo, que eu falei, quero subir no fogo. Mas não é de fogo não, hein? Entenderam, né? É no fogo, do fogo espiritual. Amém? Vamos orar então, no nome de Jesus. Foi maravilha. Amado Deus, nesse momento, Jesus, quero te agradecer por esse culto esplêndido, esse culto maravilhoso, Pai. Onde nós tivemos aqui no ensinamento da tua palavra, Deus amado, aleluia, que não devemos, Senhor amado, te roubar, mas, Senhor amado, queremos ajudar um ao outro, Senhor amado, de acordo com a tua vontade e com a tua palavra, e queremos viver a tua palavra, Pai. E eu tenho certeza, Deus amado, que a tua bênção não vai ser retirada de cada um de nós, Pai, nós vamos receber ela por completo em nome de Jesus, e Deus amado, estaremos também assim anunciando para que todos venham a ter essa mesma visão, aleluia, e prosperidade, principalmente espiritual, Pai, que as demais coisas do Senhor nos acrescentam. E eu quero te agradecer hoje, para todo sempre, e ao término desse culto, sou grato, Pai, que nos conduza em paz e segurança ao nosso respectivo lar, livrando de homem maligno, de fraudulento, bala perdida, e assim sucessivamente. Deus conceda, Pai, a nossa noite cheia de vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Pode. Vamos abrir nossas mãozinhas assim, amém? Também que dá mãozão, não é mãozinha, tá? Amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja para esta igreja não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: amém. Agindo Deus, o Senhor é meu pastor. E nada me faltará. E a bênção chegou na tua mão, essa noite, em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Ô, Barão, me ajuda aí. Ajuda eu. Visitante, seja bem-vindo. Esse relógio me enganou, pai.
Obrigado pelas visitas. E eu pensei que não ia dar 9 horas. Eu olhei, não 10 minutos, depois que eu parei na 9. Ô, Glória.